a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso amado e soberano Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, em cuja presença nós estamos, e te agradecemos do profundo do nosso coração por estarmos aqui reunidos e unidos num só propósito, Senhor, adorando e glorificando ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de todo o domínio. Senhor, nós viemos aqui para aprender com o Senhor, e aprender com o Senhor por intermédio dos teus servos que o Senhor preparou para este dia. Podemos trazer aos nossos corações ensinamentos maravilhosos acerca da tua obra, da vida do obreiro cristão. Que ao sair daqui possamos sair edificados, fortalecidos, alimentados, melhores do que chegamos. Em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção repose sobre a vida dos teus servos que irão falar, Senhor, e sobre a vida dos teus servos que irão ouvir. Em nome de Jesus, nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Pastor Alexandre Martins, a palavra. A paz do Senhor, igreja. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu quero, nesta oportunidade, expressar a minha alegria e a minha gratidão diante de Deus pelo privilégio que eu tenho de estar aqui nesta casa de oração, de retornar a esta casa de oração, para poder adorar a Deus junto com os irmãos e aprender um pouco mais das coisas pertinentes ao reino de Deus e da sua palavra. É uma grande felicidade estar aqui com os irmãos. Eu quero agradecer ao pastor Paulo pelo convite que lhe foi feito. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com os irmãos, sentado aqui junto com os pastores. Eu vi o quanto Deus é bom e o quanto eu tenho a aprender com os senhores. Cada fala que foi dita aqui, nós já estamos aprendendo da parte de Deus nessa manhã. Deus seja louvado pela vida do pastor presidente, pastor Ademir, pastor que vai ministrar também, da pastorzinha do Giovanni, irmão pastor Antônio José Calheiros. Muito obrigado, pastores, pela oportunidade
responsabilidade que me é confiada. Eu louvo a Deus pela vida dos senhores, o pastor Paulo também. Paulo Roberto. É um prazer estar com os senhores, tá bom? Obrigado, pastor presidente, pastor Luiz, pela confiança também. Pastor Gênesis, é um prazer revê-lo, uma alegria, tenho uma grande admiração também pelo pastor Gênesis. E pastor Belimatécia, pastor José Belimatécia, que é o meu cunhado, é irmão da minha esposa, e acredito que também estou aqui por indicação dele. Muito obrigado, pastor José Belimatécia. Pode continuar me indicando, tá bom? É uma alegria estar aqui. Quero agradecer também ao diácono Ícaro, que congrega conosco e veio me acompanhando, dirigindo para mim. Muito obrigado. Minha esposa não pôde hoje estar presente. Está sendo feito um serviço em casa e ela não podia sair hoje. Por isso, ela não está comigo. Mas o diácono Ícaro veio me acompanhando. Muito obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero pedir que coloque um slide na tela, o irmão que estiver aí no computador, aquele slide que eu indiquei quando eu cheguei aqui. Se for possível, coloque na tela, por favor. Antes de continuar aqui, eu quero fazer uma leitura bíblica junto com a igreja. Se você puder, já pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. E nós estamos aqui em um simpósio de liderança com o tema O Grande Desafio de Liderar, não é isso? E antes de fazer a leitura aqui, deixa eu ver se o meu controle vai funcionar direitinho. Eu quero primeiro me apresentar à igreja, porque os irmãos precisam saber, né? Alguns já me conhecem, mas aqueles que não conhecem precisam saber quem é que vai estar ministrando a vocês aqui. Eu já fui apresentado pelos pastores, mas quero falar um pouco aqui, dizer aos irmãos que eu sou pastor presidente da igreja Assembleia de Deus do Ministério Jardim Mirna. É um bairro lá da região onde nós moramos. O meu pai, pastor José Martins, ele foi pastor presidente desse ministério durante muitos anos. Meu pai tem a idade do pastor Gênesis, 78 anos, aliás, 80 anos. O senhor tem 78, senhor, né? Está 2 na minha frente. Ele está 2 na sua frente. Ele completou agora em março 80 anos e 40 anos de ministério. Então o senhor tem mais tempo de ministério que ele. 40 anos de ministério. Durante muito tempo pastoreou essa igreja e no mês passado ele jubilou e passou a presidência do ministério para mim. Eu sou formado bacharel em teologia pela Faculdade FAPESP, Faculdade de Educação Fonte de Belém, e sou reitor da Escola de Líderes no Brasil, uma escola que oferece cursos na área da teologia e também de estudos bíblicos. E sou capelão pela Unicage, que o meu irmão, que é gêmeos comigo, o pastor Alex Martins, que pastoreia as nossas igrejas do estado do Maranhão, ele é o diretor executivo dessa instituição, Unicage, a União de Capelães do Brasil e também internacional. Tá? União de Capelães e Juízes de Paz Eclesiástico Internacional, porque nós temos trabalhos que são feitos no Brasil e também fora do Brasil, tá bom? Os nossos cursos que são oferecidos pela Escola de Líderes no Brasil têm o reconhecimento do MEC como curso de extensão universitária. Não é curso superior como bacharel. Nosso bacharel ainda não é reconhecido pelo MEC, mas o nosso curso básico já é reconhecido como extensão universitária
através da Unifatec, que é uma faculdade credenciada no MEC. Nós temos uma parceria, então o nosso certificado é cedido pela Unifatec com reconhecimento como curso de extensão universitária pelo MEC, tá bom? E nós vamos agora ao texto bíblico. Uma vez que eu já falei sobre isso, nós vamos ler esses dois textos bíblicos aqui. Eu quero só aproveitar aqui, antes de ler também, reforçar aqui o que o pastor já disse, que no final eu não quero ficar tomando tempo para falar sobre isso. Esse aqui é o kit, que é o material didático do nosso curso básico avançado em teologia. Esses 3 livros, como o pastor já apresentou as matérias aqui, ele tem 14 matérias de um curso básico avançado. Por que eu digo que é um curso básico avançado? Porque eu não fico devendo conteúdo de matéria aos alunos. Na escola de líderes, quando um aluno faz o curso básico, ele vai para o bacharel sem precisar repetir as matérias que já fez no básico. Porque no básico eu entrego todo o conteúdo da matéria. E muitos alunos, quando hoje nós temos uma faixa de 500 e poucos alunos que estudam conosco toda semana, toda quarta-feira à noite, nas nossas aulas que eu ministro ao vivo, nós temos uma faixa de 500 e poucos alunos e muitos deles depois testemunham e dizem assim: Pastor Alexandre, realmente o curso é avançado, como o senhor disse, porque em nenhum curso básico você vai encontrar esse conteúdo que eu entrego, porque esse conteúdo foi construído quando eu estava fazendo o curso bacharel em teologia. Então eu usei muita coisa do curso bacharel para construir esse conteúdo. Aqui tem 14 matérias. Esse kit, os meus alunos, eles pagam R$150 e ainda pagam o correio. Vocês não vão precisar pagar correio. Quem quiser adquirir, vai adquirir um kit por R$150. Vai ganhar um livro que é do outro curso que eu tenho, um curso chamado Ciências Bíblicas, onde eu estudo a Bíblia com os alunos de Gênesis e Apocalipse. Então você vai ganhar um livro Proféticos. Aqui eu comento a visão panorâmica dos 17 livros proféticos da nossa Bíblia, de Isaías a Malaquias. E vai ganhar também 3 cursos na minha plataforma, na plataforma da Escola de Líderes. O curso Obreiro Aprovado 2.0, com 9 aulas, onde você vai aprender sobre vários temas relacionados ao obreiro, tanto o comportamento na vida pessoal como ministerial e na vida familiar. Também um outro curso é o curso de Ética Cristã, com 8 aulas, onde eu abordo temas que são primordiais para a nossa sociedade e o cristão precisa saber se posicionar. Como, por exemplo, é uma aula para cada tema, tá? E todas as aulas têm 1 hora de duração. Por exemplo, tem uma aula só sobre o aborto, como o cristão deve se posicionar à luz da Bíblia acerca do aborto, como o cristão deve se posicionar na política, também sobre suicídio, pena de morte, eutanásia, planejamento familiar, como se diz aí que o movimento LGBT defende aí, a homossexualidade. Então são temas que eu trato, como a igreja deve se posicionar à luz da Bíblia. E o terceiro curso que você vai ganhar comprando um kit desse é o curso Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Tem 10 aulas, inclusive a minha esposa e a irmã Domingas, que é irmã também do pastor Matesse, elas ministram também nesse curso sobre as mulheres da Bíblia. São 10 aulas. Então você comprando, você vai receber um link da plataforma e vai ser feito um cadastrozinho bem rápido seu e você vai acessar a plataforma e vai encontrar esses cursos gratuitos lá para você que comprar o kit. Mas eu tenho uma notícia, eu só trouxe 12 kits, então não dá para todo mundo. Quando terminar, na hora do almoço, por exemplo, você tem que correr para comprar o seu. Se quiser, eu tenho maquininha de cartão, se quiser pagar no Pix, se quiser pagar com helicóptero, avião, também eu aceito, tá bom, irmão? Fique à vontade. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Digam amém. Amém.
Mateus capítulo 25, nós vamos ler dos versículos 14 a 29. A minha Bíblia, ela está na tradução da King James. Então, se tiver alguma palavrinha, uma expressão um pouco diferente, os irmãos não reparem, mas o significado é o mesmo. Versículo 14. Digo também que o reino do céu será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhes entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhes o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu senhor. Assim também aproximou-se que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhes mais 2 talentos que ganhei. O Senhor me disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido o meu talento com banqueiros, para que, quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que a ele confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Vamos ao outro texto. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, apenas o versículo 2. Quando os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor. Estou tentando lembrar o nome do senhor aqui. Pastor José Ramos. Deus abençoe o pastor José Ramos. Pastor Reinaldo também. Deus abençoe o pastor Reinaldo. São homens de Deus. Eu louvo a Deus por vossas vidas. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 2. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Alguém pode ler uma outra tradução aí? Esse mesmo versículo?
Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Meus irmãos, antes de começar aqui a minha ministração, eu quero pedir que vocês fiquem de pé. Eu já vou começar. Por gentileza, faça isso. Cumprimente pelo menos 3 ou 4 pessoas perto de você e profetize algo na vida dele. Diga assim: hoje Deus vai abençoar muito o seu ministério. Hoje Deus vai fazer coisas novas. Cumprimente pelo menos 2 ou 3 pessoas. Diga: hoje será um divisor de águas na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, pastor Paulo, Deus vai fazer coisas novas na nossa vida. Parabéns pela iniciativa, viu? Parabéns, pastores, pela iniciativa. Deus vai fazer coisas novas no nosso ministério, na nossa chamada, em nome de Jesus. Glória a Deus. E pode glorificar o Senhor. Deus vai fazer. Você vai fazer uma oração específica agora. Nesta oração você vai dizer: Senhor, eu quero ferramentas novas. Nessa oração você vai dizer: Senhor, eu quero maturidade espiritual e eu quero um novo tempo para o meu ministério. Ferramentas novas, maturidade espiritual e novo tempo para o ministério. Pode orar. Mas antes eu quero começar dizendo aos irmãos o que é liderança. Que nós estamos aqui num simpósio de liderança. E a liderança, eu procurei definir aqui de forma resumida, é a capacidade de influenciar e guiar pessoas ou grupos para alcançar objetivos específicos. Então Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos dar ferramentas, para nos capacitar, para influenciar pessoas, grupos na nossa comunidade, na nossa igreja, para alcançar objetivos específicos. Qual é o objetivo específico? A expansão do reino de Deus na terra. Ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o objetivo específico da igreja. Mas como já foi dito aqui, é impossível fazer isso só. Então Deus levanta líderes que vão influenciar pessoas, motivar pessoas, guiar pessoas e grupos para alcançar esses objetivos.
o objetivo de servir a Deus e a sua igreja. A boa liderança é a que serve. Aleluia! Segunda coisa que eu quero dizer aqui aos irmãos: o que é que faz um bom líder? Se eu perguntar aqui quem quer ser um bom líder, todos vão levantar as mãos, ninguém quer ser um mau líder. Mas o que é que faz o bom líder? O bom líder é aquele que inspira pessoas, é aquele que motiva pessoas e que coordena ações de outras pessoas, comunica a sua visão e toma decisões eficazes. Então, essa manhã aqui, Deus vai nos dar ferramentas e nos capacitar para continuarmos, porque muitos aqui já fazem isso, para continuarmos inspirando pessoas, motivando pessoas, coordenando ações de outras pessoas e grupos, comunicando a sua visão, que é a visão do reino de Deus, a visão da igreja que você faz parte, e tomando decisões eficazes. Outra questão aqui, para me chegar no tema que eu quero abordar nessa manhã: qual é o líder que Deus quer? Eu não vou me aprofundar nesses assuntos aqui, porque, pelo que me parece, ainda vai ser abordado na próxima palestra. Mas qual é o líder que Deus quer? Deus quer um líder, primeiro, que cuide bem de si mesmo. Não é isso que Paulo disse a Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque não adianta eu querer salvar todo mundo e perder a minha salvação. Então eu preciso ter um cuidado comigo mesmo, para depois cuidar da família, da igreja, porque esse cuidado de si mesmo envolve tanto a parte administrativa, como a parte espiritual, como também a parte pessoal, cuidar de si mesmo na parte física, na parte mental e na parte espiritual. Se eu fosse falar desse assunto aqui, eu teria que ter bastante tempo para falar só desse assunto. Mas os irmãos sabem perfeitamente que o líder, para que ele desenvolva um bom trabalho, ele precisa cuidar de si mesmo, tanto no aspecto espiritual, como no aspecto psicológico, mental, como também no aspecto físico, tá? E quando eu digo a questão espiritual, eu digo na vida devocional, cuidar de si mesmo na sua vida devocional. O que é a vida devocional? É a prática diária da oração, da leitura bíblica, do jejum, da vida consagrada, da obediência à palavra de Deus. Isso é o cuidar de si mesmo no aspecto espiritual. Também tem um aspecto de cuidar de si mesmo na área física, cuidar da sua saúde, da sua aparência, do seu bem-estar, não é isso? Andar bem arrumado, escovar os dentes, tomar banho, tudo isso faz parte do cuidado de si mesmo. E também a questão do cuidado no sentido psicológico, cuidar bem da sua mente. Se eu não estiver bem da minha mente, do meu psicológico, se eu não estiver bem comigo mesmo, que benefício eu posso prestar ao reino de Deus e a alguém? E a igreja? Primeiro, eu preciso estar bem comigo mesmo, estar bem na minha mente. Segundo, qual líder que Deus quer? Como eu já disse, cuide de si mesmo, e agora o líder que cuide também da sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida bem da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a Bíblia também diz que antes que eu governar a casa do Senhor, primeiro eu preciso governar bem a minha própria casa. Não é isso? Estou resumindo aqui. Então, precisa cuidar bem da família, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom pai, né? O homem é aquele que é provedor da sua casa, prover as necessidades da sua família, e a mulher cuidar bem do lar. Inclusive, eu não sou bom de gravar versículo como o pastor dele Matece, né? Mas não me lembro se é o Salmo 127 ou o Salmo 128, se me fala a memória, é o Salmo 128, que diz que a mulher sábia é aquela que trabalha ao redor da sua mesa, na sua casa, não é isso? Diz que bem-aventurado o homem que ele
ele é feliz, ele é bem-aventurado o homem que tem o seu trabalho, o seu sustento e que a sua mulher está ao redor da sua mesa, na sua casa. O primeiro ministério do homem começa na sua casa e o da mulher também, tá bom? E qual líder que Deus quer? Um líder que cumpra o seu chamado, como Paulo disse também a Timóteo: Timóteo, cumpre o teu ministério. Paulo, numa determinada ocasião, chegou a dizer que o ministério dele, a chamada dele é mais importante do que a sua própria vida. Ele disse: eu nem nada tenho na minha vida por preciosa, a não ser cumprir com perfeição o ministério que Deus me confiou. Porque, como nós vimos no texto de Mateus em cima aqui, nós vamos dar conta diante de Deus daquilo que Ele nos confiou. E qual líder que Deus quer? Um líder que seja leal. Leal a Deus, leal aos seus superiores, à sua liderança, e leal também à visão do ministério que você congrega. Então eu vou começar aqui dizendo aos irmãos por que a lealdade é importante. A lealdade é importante porque ela é a principal qualificação de todo ministro. Alguém inexperiente pode até pensar assim, que quanto mais dons alguém possui, mais qualificado ele estará para o ministério. Então tem alguém que diz assim: o irmão fulano, ele está qualificado para o ministério porque ele tem dom da palavra, ele tem dom de revelação, ele tem dom de profecia, ele louva bem. Isso é inexperiente. Ele acha que os muitos dons são a principal qualificação para o ministério. E eu, na minha pouca experiência, porque eu não tenho a vasta experiência que os pastores têm, na minha pouca experiência, eu tenho visto nesses anos que eu sirvo ao Senhor, que as pessoas mais qualificadas para cargos de liderança na igreja são aquelas pessoas que são fiéis, que são leais. Qualquer pessoa, irmãos, qualquer homem de Deus, qualquer líder, pastor que deseja expandir o seu ministério, ele precisa aprender a trabalhar com pessoas. Porque, como já foi dito aqui, ninguém faz tudo sozinho. Tem pastor que ele tem dificuldade no ministério, na igreja que ele está pastoreando, porque ele quer fazer tudo sozinho. É ele que dirige todos os cultos, é ele que prega em todos os cultos, é ele que quer ser o porteiro da igreja, é ele que quer ser o tesoureiro da igreja, ele quer ser tudo. E aí acaba que não dá certo. Lá, se me faz a memória, em Êxodo, em Números, nós temos lá um texto onde o sogro de Moisés vê Moisés querendo fazer tudo sozinho e dá um conselho para ele: olha, isso não vai ser bom para você e nem para os homens, nem para o povo que você está liderando. Separe aí homens para que te ajudem a carregar esse fardo. Moisés fez porque viu que o conselho era bom. Então, toda pessoa que quer expandir, que quer crescer no ministério, ele precisa aprender a trabalhar com pessoas. Mas existe um ditado que é verdade: se for para você trabalhar com um infiel, com um desleal, às vezes é melhor sozinho do que ter ao seu lado um infiel, um desleal, que vai atrapalhar o trabalho, porque ele vai estar muitas vezes descontente, não vai ter união, não vai ter amor, e é impossível você trabalhar com alguém descontente, sem amor, sem união, remando contra você o tempo todo. Eu tenho certeza que os mais experientes aqui, não sei se você de repente viu isso no departamento que você liderou ou lidera, ou de repente até na igreja que você pastoreou, uma pessoa desleal próxima a você, ela fica remando contra você o tempo todo, tá? E a pergunta é: como
alguns pastores, como esse ministério, por exemplo, conseguem manter igrejas em tantos lugares diferentes e todas elas serem uma bênção. Sabe por quê? Porque esses pastores têm pessoas leais ao seu lado, tem pessoas que são leais a Deus, pastores que são leais a Deus, leais à sua liderança e leais à visão do ministério. Isso traz crescimento à igreja. Sem lealdade, toda igreja, irmão, todo ministério que não tem lealdade no meio das lideranças, caminha para a desintegração. Vai regredir, vai diminuir, vai ao fracasso se tentar caminhar sem lealdade. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, meu Deus do céu, que exemplo maravilhoso! 3 anos e meio apenas de ministério, mas ele conseguiu formar uma equipe leal. Ele conseguiu formar uma equipe leal e tão eficaz que o ministério de Jesus ramificou e tem durado mais de 2000 anos, porque ele conseguiu formar uma equipe leal. Então, irmãos, é claro que todo obreiro precisa procurar ser amável e simpático. Quem é que não gosta de relacionar-se com um obreiro leal, simpático, amável, aquela pessoa que trata todo mundo bem, que é brando no falar? Agora, é bom que seja assim, mas nem todos têm esse alto grau de simpatia, nem todos têm esse alto grau de ser tão brando no falar e tal. Mas essa característica precisa existir, sim, mas ela não é a característica principal para alguém estar qualificado para o cargo de liderança. A característica principal, eu volto a dizer, é a fidelidade, é a lealdade. No segundo texto que nós lemos, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, está escrito: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, irmãos, por que a lealdade é importante? Primeiro, porque ela é a principal qualificação de um ministro. Segundo, é preciso a igreja saber que a lealdade é importante porque ela vai lhe ajudar a lutar contra a quinta coluna. Antes de continuar aqui, eu quero só comentar aquela frase ali: ovelhas só bebem em águas tranquilas. Todos, como eu disse, a simpatia, a amabilidade é importante, mas quero dizer aos irmãos que todos os obreiros, os pastores, precisam saber que ovelhas só bebem em águas tranquilas. Quando você tem um desleal ao seu lado, ele agita a água. E quando ele agita a água, ou seja, ele causa problemas na igreja, as ovelhas começam a se afastar. Não é isso que o Salmo diz? Guia-me por águas tranquilas, porque ovelhas, se ela vê a água muito agitada, ela não bebe daquela água, porque ela tem medo de ali por baixo da água ter um predador que ataque ela. Então, quando tem um desleal na igreja, ele começa a alvoroçar a água, ele causa resistência, ele causa fofoca, ele causa desunião. Vocês vão ver aqui ao longo desse estudo o que um desleal pode causar numa igreja. Então é importante que nós saibamos que a igreja, os pastores, os líderes, você que é líder de departamento, você precisa tomar cuidado e providência
quando você identifica um desleal no departamento ou na igreja onde você congrega. Lembrando que o propósito desse estudo que eu estou trazendo aos irmãos aqui nessa manhã, são dois propósitos. Primeiro, é para que nós façamos uma análise, uma introspectiva de nós mesmos e vejamos se há alguma característica de deslealdade em nós. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, é para que você saiba identificar no departamento ou na igreja onde você congrega aonde tem um desleal. Eu vou falar de algumas características do desleal aqui e você vai fazer primeiro uma introspectiva e depois observar se no trabalho que você exerce de liderança tem algum desleal infiltrado lá, tá bom? Primeiro, também quero dizer que é importante nós falarmos de lealdade para lutar contra a quinta coluna. Quero dizer aos irmãos que o diabo ele é especialista em destruir igrejas trabalhando pelo lado de dentro delas. Ele tenta destruir pelo lado de fora. Quando ele não consegue, quando ele olha para aquele líder, aquele obreiro, aquele pastor, e vê que ele tem uma vida irrepreensível, e vê que lá fora ele compra e paga, que ele cumpre e combina, que os vizinhos falam bem dele, ele diz assim: aqui fora eu não consigo destruir o ministério dele, então eu vou tentar lá do lado de dentro da igreja. Isso chama-se a quinta coluna. O que é a quinta coluna? Eu quero aqui dizer aos irmãos que existe uma história de um general que ele precisava invadir uma cidade que tinha muros bem altos e fortes, muros intransponíveis. E ele então pegou o seu exército e dividiu em 4 colunas e disse: eu vou invadir essa cidade. Quando ele prepara e posiciona o exército, ele leva um amigo para a guerra, e esse amigo olha para ele e diz assim: meu amigo general, você já tem o seu exército dividido em 4 colunas, mas os portões dessa cidade, os muros dessa cidade são intransponíveis. Como esse exército vai entrar? E aí o general olhou para ele e disse: calma, fique olhando, na hora determinada, no momento determinado, tal hora, tal minuto, aqueles portões vão abrir e nós vamos entrar. Mas por quê? Porque eu tenho uma quinta coluna, é alguém que eu infiltrei lá dentro, que já sabe a hora certa de abrir esses portões para nós entrarmos. Então essa é a quinta coluna. Isso aconteceu até no ministério de Jesus, irmão. Quem foi que traiu Jesus? Quem foi que traiu? Foi um dos 12. É o diabo querendo usar uma quinta coluna para tentar destruir o ministério de Jesus, mas não conseguiu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa é a quinta coluna. É aquela pessoa desleal que está lá dentro, mas ninguém sabe que ele está ali para abrir uma porta para o inimigo entrar, para tentar destruir ministérios, para tentar denegrir imagens de pastores, né? Então é preciso nós tomarmos cuidado quanto a isso. Eu conheço também o testemunho de um pastor, eu não estou dizendo que alguém tem que fazer o mesmo, tá? É apenas um testemunho que eu conheço de um pastor que, quando ele conta que ele tinha uma pessoa desleal que acompanhava ele no ministério e era uma das pessoas mais que exercia um cargo mais importante, um dos mais importantes da igreja. Era o segundo dele. Mas era aquela pessoa que ele percebia que tirava a paz dele, porque aquela pessoa era desleal, estava sempre remando contra ele, discordando de tudo, criticando tudo, falando mal, fazendo grupinhos contra ele, e era o segundo dele. E um dia ele orou e disse assim: Senhor, eu preciso de paz para trabalhar na tua obra, no teu reino, eu preciso de paz para crescer. O que eu faço,
Senhor. É o testemunho dele. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo. Cada um tem que receber nessa parte aí uma orientação do seu líder pessoal, do seu pastor presidente, da sua liderança. Mas no caso dele, ele conta que Deus disse para ele assim: peça para ele sair, porque você só vai ter paz, só vai conseguir crescer o dia que ele sair do seu lado, porque ele está o tempo todo remando contra você. Ele não te ama, ele não ama essa obra, ele não tem unidade com essa igreja. Peça para ele sair. Se possível for, pague até a passagem dele e o lanche dele. É preciso nós darmos importância a esse assunto da lealdade. Por que é importante? Porque se tivermos entendimento da importância da lealdade, nós vamos colher uma plena recompensa. Perceba que somente o semeador que foi leal ouviu do seu Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Isso não foi dito ao infiel. Ao infiel foi dito assim: ó, tira dele até o que ele tem. Agora, o fiel foi dito: entra para o gozo do seu Senhor. Aleluia. Em um determinado momento, a Bíblia deixa claro que Jesus falou para os seus discípulos que a eles seria destinado o reino. O reino, Lucas 22, 28 e o 29 está escrito: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, por isso eu vos destino o reino. Aí alguém diz assim: meu Deus, Jesus destinou o reino a homens tão falhos, tão imperfeitos. O que Jesus fez de tão importante deles? Tendes permanecido comigo. Vocês estão sendo leais, por isso eu vos destino o reino. Apocalipse 21, 14 diz que o muro da cidade santa, quando João viu a cidade, ele diz que tinha 12 fundamentos e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que Jesus viu nesses homens tão falhos, pecadores como nós? De tão importante para dizer assim: eu vou colocar o nome de vocês, aleluia, nessa cidade. Ele viu lealdade. Você sabia que tem obreiro, irmão, que ele não cresce, ele não prospera ministerialmente só porque não é leal? Não cresce, não prospera só porque não é leal. E quando Jesus disse aos seus discípulos: vós tendes permanecido comigo nas minhas tentações, é como se Jesus estivesse querendo nos ensinar, nos dizer o seguinte: a lealdade, ela é mais apreciada nos momentos mais difíceis. Porque ser leal quando tudo vai bem, ser obreiro leal quando a igreja está cheia, quando as contas estão todas pagas, o aluguel pago, tudo direitinho, tudo alinhadinho, é muito bom, é muito fácil. Mas Deus espera que o obreiro seja leal à sua liderança e ao seu ministério, ao ministério que você congrega, quando os ventos soprarem também, quando a igreja não estiver tão cheia, quando o seu líder estiver enfrentando alguma dificuldade, alguma luta, e você fazer o que Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições como soldado. Isso é lealdade, irmão. É sofrer
com a sua liderança quando ela estiver sofrendo. É dizer, o vento está soprando aqui nessa igreja, mas eu não vou sair da posição que Deus me colocou. Eu vou me unir ao meu pastor, ao meu líder em oração, e Deus vai acalmar essa tempestade. Essa igreja vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Graças a Deus. Agora, irmãos, eu começo a falar dos estágios da deslealdade. Pastor Alexandre, como que eu posso identificar aonde está a deslealdade? Meu Deus. Primeiro eu quero dizer a vocês que a deslealdade, ela é um processo. Ninguém se torna desleal do dia para a noite. Pelo contrário, tem pessoas que quando chegam na nossa igreja, elas chegam arrebentadas. E ali elas são restauradas. Deus levanta, o líder enxerga que Deus está agindo na vida daquela pessoa, separa o obreiro. Alguns já vêm até como obreiros de outro ministério, são recebidos ali depois de um tempo de teste e tal, são recebidos, e aí eles enchem o coração de gratidão. E aí trabalham com amor, fazem bastante pela obra, mas às vezes vai passando um tempo, e essa pessoa entra num processo de deslealdade e nem percebe. Porque a deslealdade, ela não acontece do dia para a noite, é um processo. Tornar-se desleal é um processo. Tá? Então, muitas pessoas estão nesse processo e nem sabem. Por isso é preciso falar desses estágios, para que a gente possa detectar, aprender a detectar onde está a deslealdade. Então, primeiro estágio da deslealdade, o espírito independente. Diga comigo, espírito independente. O estágio da independência, ele é tão sutil que às vezes as pessoas estão nesse estágio e não percebem. O que é o estágio da independência, do espírito independente? É quando alguém que pertence a um grupo ou a uma igreja, e essa pessoa começa a ter atitudes independentes do grupo ou do ministério que faz parte. Vou dar um exemplo para você. Às vezes o líder do departamento, um exemplo, né? O líder do departamento dos varões, ele chega para o grupo e diz assim: irmãos, nesse sábado que vem agora, todo o grupo vai jejuar. Pelo departamento, pela igreja, pelo nosso líder. Aí o que está no processo da deslealdade, nesse processo sutil do espírito independente, ele diz assim: eu já escolhi o domingo para jejuar. Só vou jejuar se for no domingo. A irmã chega para o departamento que ela lidera e diz assim: irmãs, sexta-feira nós vamos ter um ensaio, estejam todas as irmãs aqui. Aí uma irmãzinha olha e diz assim: eu só venho se for no sábado. Isso é um espírito independente. As regras da organização já não controlam mais aquela pessoa. Ela mesma faz as suas próprias regras. E ela continua ali, fazendo parte da igreja, mas ela faz o que quer, na hora que quer, a despeito das instruções que são dadas a ela. Alguém instrui e diz: faz assim. Ela diz: não, eu faço assim. E claro que todo ser humano, por si só, ele tem a sua independência. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da questão de grupo. Da questão de grupo.
grupo. E aí, quando essa pessoa começa a exibir, e isso é triste, principalmente quando acontece no corpo de obreiro da igreja, irmão. Aquele obreiro que não se submete mais à sua liderança, ele mesmo toma as suas decisões, faz as suas escolhas, é do jeito que ele quer, a hora que ele quer, ele não aceita mais. Quando chegou, pastores aqui da mesa, quando chegou destruído. Aí o líder ajudou, orou por ele, aconselhou ele, ajudou a resolver o problema do casamento dele. Mas aí quando ele entra no processo da deslealdade, tudo que o líder disser, ele vai dizer: eu não faço assim, eu vou fazer do meu jeito. Chegou destruído. Mas agora quando ele entra no processo da lealdade, a mensagem do líder já não é mais boa para ele. O conselho do líder não serve mais para ele, porque ele está no processo de deslealdade. E eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia Sagrada, ela dá exemplos de pessoas que foram leais e exemplos de deslealdade também. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um homem na Bíblia que ele foi desleal ao seu líder, e o pior, ele permaneceu ao lado desse líder sendo desleal até o final da vida desse líder. Imagine, irmão, você aguentar um desleal até o final do seu ministério. Quem era esse homem? Joabe. Meu Deus. Joabe era o tipo do homem que fazia o que ele queria fazer, sem se importar com as instruções que o rei Davi dava. E pior de tudo, né? Tinha um cargo tão importante. Era o general do exército de Davi. Quer ver alguns exemplos da deslealdade desse homem? Um homem que tinha um espírito independente. A Bíblia diz no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 20 e 21, que após a morte de Saul, todos sabem que quando Saul morre, sobra um filho dele. E esse filho dele chamava-se Isbosete. E o general do exército de Saul, que chamava-se Abner, ele proclama Isbosete como rei de Israel. Por isso, Davi fica algum tempo reinando só em Hebrom, porque tinha uma resistência a um filho de Saul que tinha sido proclamado rei. Mas um dia, o Abner teve um problema com Isbosete. Isbosete acusou Abner de ter ficado com uma concubina de seu pai. E Isbosete acusou Abner. E Abner ficou tão irado com aquilo, que coisa ruim é você ser acusado de uma coisa que você não fez. Ficou tão irado com aquilo que olhou para Isbosete e disse assim: hoje eu estou rompendo contigo. Até porque você não tem a promessa de Deus para reinar em Israel. Quem tem a promessa é Davi. Então eu vou lá do outro lado agora. E ele não estava com molecagem, como diz lá no Maranhão. Ele estava falando com sinceridade. Eu vou lá agora e vou fazer aliança com Davi. E ele, ao invés de reinar só em Hebrom, ele vai reinar em todo Israel, porque é promessa de Deus. E aí ele vai até Davi. Quando ele chega em Davi, a Bíblia diz que Davi viu sinceridade e se alegrou tanto que ele fez um banquete para Abner e os homens que vieram com ele, que ele levou consigo cerca de 20 homens, se não me falha a memória. Aí teve lá o banquete, fizeram um acordo, e Abner disse: então está tudo resolvido, agora eu vou voltar, vou chegar lá do outro lado
e vou proclamar dizendo que o rei não é mais Isbosete, que o rei é o Senhor. Davi diz: está certo. Quando Abner sai, Joabe chega. E Joabe disse: eu fiquei sabendo que o Senhor recebeu Abner aqui, fez até banquete para ele. O rei dizia: eu fiz uma aliança com ele. Ele agora está do nosso lado. Joabe, sem a permissão de Davi, ele vai atrás de Abner, manda alguns mensageiros que fazem Abner voltar um pouco, e ele chama Abner de canto, dizendo: olha, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Estou contando com as minhas palavras. Uma coisa muito importante para te dizer. Eu não sei, talvez até pode ser que tenha dito que era um recado do rei, para conseguir levar o homem de canto assim, 2 inimigos. E ele tinha raiva de Abner, porque Abner tinha matado o irmão dele. Só que quem conhece, quem já leu essa história, sabe que Abner fez de tudo para não matar o irmão de Joabe. Ele ia caminhando dizendo: não, venha atrás de mim, senão você vai morrer, eu não quero me matar. E ele dizia: eu vou, e quando ele me matar, eu não sossego. Até que Abner teve que matá-lo, porque ele não deixava de perseguir Abner. E Joabe tinha aquilo guardado no coração. Então ele chamou Abner de canto, e a Bíblia diz que ele, com um punhal, uma faca, ele furou a 5ª coluna de Abner e o matou. Espírito independente, desleal ao seu rei. Quer ver outro exemplo de deslealdade desse homem? Todos sabem aqui que Davi passou o tempo fugindo de Absalão, porque Absalão tomou o reino de Davi. O filho de Davi tomou o reino. E naquele período, Davi passa o tempo fugindo, e depois a guerra vira ao contrário. Davi começa a vencer a guerra. Quando ele começa a vencer a guerra, ele dá uma ordem para Joabe e para o seu exército. E diz assim: olha, 2 Samuel capítulo 18, versículo 5. E o rei deu ordem a Joabe, dizendo: brandamente tratai por amor de mim o jovem Absalão. Trate ele brandamente, como quem quer dizer assim: não mate meu filho. Mas a Bíblia diz que no momento em que a guerra está acontecendo, um homem do exército chega até Joabe e diz assim: olha, eu encontrei Absalão. Olha como Joabe era infiel, irmão. O homem chegou para ele e disse assim: eu encontrei Absalão pendurado pelos cabelos em lugar de uma árvore. Joabe olhou para ele e disse: por que você não matou ele? Eu te daria agora 10 moedas de prata. Mas ele não sabia que o homem era um homem leal a Davi. Glória a Deus. Aquele homem olhou para ele e disse: ainda que você me desse 1000 moedas de prata, eu não mataria Absalão, porque o rei disse para não matar o filho dele. Tem gente que não tem tanto destaque, irmão, ou não é famoso, não está todos os dias na linha de frente, está ali às vezes só nos bastidores, mas é fiel. E Deus abençoa o fiel e abençoa a liderança por causa da fidelidade dele também. Então, quer ver um terceiro caso? Por isso eu disse que ele ficou até o final da vida de Davi sendo fiel. Quando Davi recebe de Deus a orientação de que Salomão era para reinar no lugar dele, o boato começa a correr que Salomão vai ser rei. A Bíblia diz que um filho de Davi, chamado Adonias, ele tenta usurpar o reino. Ele reúne homens pérfidos, homens infiéis, homens corruptos, para tentar se procurar
não esqueceram de terminar o que eu estava falando aqui. Joabe matou Absalão. Já não esquece dessa parte, né? Joabe matou Absalão. 2 Samuel capítulo 18, versículo 14, a parte B. E tomou Joabe 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. Infiel. No outro caso que eu já estou narrando aqui, a Bíblia diz que quando Adonias reúne esses homens corruptos, infiéis, pérfidos, desleais, Joabe está no meio. Olha o que diz 1 Reis, capítulo de número 1, versículos 5 a 7. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E Adonias tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo Adonias. Davi já está no final da vida, mas o Joabe está ali remando contra ele. Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio da deslealdade é o estágio da ofensa. Mateus capítulo 24, versículo 10 diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24, 10. É o estágio da ofensa. A partir desse versículo aqui que nós lemos, você pode ver que isso está acontecendo nos nossos dias. Obreiros traindo a sua liderança, as pessoas se odiando umas às outras, e isso acontece muito quando alguém está ofendido por alguma coisa. Inclusive, irmãos, sempre que eu palestro para obreiros, eu costumo dizer que, e eu sei que esse ministério tem esse cuidado, mas eu costumo dizer que é muito importante que quando a igreja recebe alguém, algum obreiro que vem de fora, principalmente alguém que vem ferido, é preciso, antes de delegar qualquer responsabilidade àquela pessoa, esperar que ela seja curada. Tem um ditado que diz assim: não tem tu, vai tu mesmo. Não é isso? Quando eu comecei a pastorear há 11 anos atrás, eu comecei a pastorear uma igreja que não tinha nenhum obreiro, e eu também não tinha experiência como pastor de igreja. Era o primeiro trabalho que eu ia pastorear, uma congregaçãozinha com 12 crentes apenas dentro, e lá no ministério que eu congrego, essa igreja era conhecida como a igreja mais difícil do ministério, apesar de ser a mais antiga, porque tinha poucos crentes, não crescia, os poucos que tinha não gostavam de dizimar, de ofertar e nem de evangelizar. Pense numa coisa difícil, irmão. Aí quando começou a chegar pessoas, e eu tinha acabado de casar com a minha esposa, então era só eu e ela que pregava na igreja, e quando começou a chegar gente, chegou lá, por exemplo, 2 obreiros, aí eu já comecei lá a querer colocar para trabalhar. E aí a gente às vezes comete essa falha, principalmente quando a gente não tem experiência. Não tem tu, vai tu. Faz aí, irmão. Trabalha aí, irmão. E às vezes a gente não sabe que aquela pessoa veio ferida, ofendida de algum lugar, e ela primeiro precisa ser curada. Porque uma pessoa ofendida, uma pessoa que ainda não foi curada, uma pessoa que foi machucada, ela pode se voltar contra você a qualquer momento. Porque enquanto ela não for curada, ela vai ficar fazendo comparação. E qualquer coisinha que ela discordar, ela vai dizer: tá vendo, aí é igual o outro, me feriu lá. Igual o outro me feriu lá, porque eu não fui curado ainda. É igual o outro que me ofendeu lá.
machucada, ela é separatista em potencial. Ela pode se tornar facilmente inimigo de você. Sabe por que Absalão se tornou inimigo de Davi? Porque Absalão estava machucado e não foi curado. É verdade. Glória a Deus. Por causa da morte lá da irmã Tamar, que foi violentada pelo Amon, ele guardou aquilo no coração, que enquanto ele não matou o irmão Amon, ele não sossegou. E aí ele ficou machucado com o pai, porque o pai não tratou a situação como deveria tratar. E diga-se de passagem, se ele tratasse, ele teria que matar o filho. Porque lá em Levítico capítulo 20, versículo 17, está escrito que quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, e ele vir a nudez dela, será extirpado. Então, se Davi fosse fazer conforme mandava a lei, ele tinha que mandar matar o filho dele. E aí ele se esquivou disso, e aquilo deixou Absalão machucado. E Absalão ficou tramando contra o pai, porque ele estava ofendido, ele estava machucado. Depois do tempo que ele passa um período fugindo, quando ele volta, que Davi permite que ele volte, Davi ainda ficou um tempão, que eu não me lembro agora de cabeça, se foi 2 anos ou se foi 5 anos. 2 anos. 2 anos, sem falar com o filho dele. O filho voltou, mas ele dizia: eu não recebo ele aqui, eu não quero ver a cara dele, eu não falo com ele. E isso foi machucando a Absalão. Porque às vezes as pessoas ficam ofendidas, machucadas, e a gente, às vezes, que é líder, fica se eximindo da responsabilidade de curar aquela pessoa, de fazer alguma coisa para curar aquela pessoa. Davi conduziu essa situação errada, não curou o filho, e depois o filho se vira contra ele. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Tem pessoas que estão nesse estágio da ofensa. E uma pessoa no estágio da ofensa, irmão, ela vai se tornar seu inimigo. Pastores, se eu estiver exagerando aqui, os senhores podem me corrigir. Mas com a experiência que os senhores têm de anos de ministério, eu tenho certeza que ao longo da caminhada, os senhores já se depararam com alguns obreiros, ou algum obreiro. O senhor disse assim: rapaz, eu não sei se esse cara é meu amigo ou é meu inimigo. Não é? Porque aquele que está ofendido, ele está um passo do terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? O estágio crítico. Diga bem forte: o estágio crítico. Estágio crítico. Já estou terminando, tá? Mais alguns minutos eu tenho. Qual é o estágio crítico? É aquele estágio onde a pessoa faz o mesmo que Miriam e Arão fez contra Moisés. Ele agora não esconde mais. Agora não faz mais por debaixo do pano. Ele fala mal abertamente. Escancara. E a pessoa, quando está no estágio crítico, ela vê falha em tudo. Ela vê falha até na pintura da igreja. A igreja tem 100 membros, 99 escolheram a cor clara. Ela diz: essa cor tinha que ser escura, porque isso, porque aquilo e tal. Vê falha na pregação. Pregaçãozinha xoxa, pregação desse pastor. Eu estou gostando dessa pregação. Nem quando ele sabe dirigir. Que o estágio crítico, a pessoa vê falha até na direção do culto. Esse culto tinha que ser dirigido de tal maneira, sabe? Miriam e Arão estavam com Moisés desde a saída do Egito. Mas chegou um momento que eles foram naquele processo de deslealdade até chegar no estágio crítico. Começaram a falar dos problemas pessoais de Moisés. Começaram a falar. Números capítulo 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés.
Pior coisa que tem, irmão. E isso acontece às vezes no corpo de obreiros. Um membro falando mal da sua igreja, da sua liderança já é feio. Imagina um obreiro falando mal da sua liderança e do ministério que congrega. Então, esses são os estágios. Começa com o espírito independente, que é um estágio sutil. Depois vai para a questão da ofensa, da pessoa que está machucada. Às vezes alguém machucou e às vezes ela mesmo se machuca. Porque tem gente que é assim, mas ele se machuca e depois o culpado é o pastor. É ele que se machucou para lá. É ele que inventou o problema, que fez a fofoca, que arrumou a confusão, e depois o culpado é o pastor. E o terceiro estágio é o crítico. Aí essa pessoa vai enxergar falha, irmão, em tudo. Não vai concordar com nada. Mas quais são as chaves para a cultura da lealdade? Agora eu vou ensinar você como você lidar com o desleal. Já ensinei a identificar onde está a deslealdade. Agora eu vou, aqui com a ajuda do Espírito Santo, é claro, com a liderança do Espírito Santo, ensinar as 5 chaves para a cultura da lealdade. A primeira chave é a chave do vento norte. Provérbios 25, verso 23, diz assim: o vento norte provoca chuva, e a língua fingida a face irada. Diga comigo, primeira chave. Está muito fraco. Só escutei esse lado. Se você tudo próprio, só escutei esse lado. Primeira chave. A chave do vento norte. Então, se você quer desenvolver uma cultura da lealdade, quando um desleal se manifestar, você precisa mostrar a essa pessoa uma face irada. A língua, olha só, o vento norte provoca chuva, a língua ferida a face irada. A língua fingida, desculpe, a língua fingida a face irada. Quando alguém, porque o desleal ele é fingido. Desleal ele é fingido, ele chega querendo te conquistar. Então, irmão, você sabe, né? Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, aleluia, com aquela espiritualidade toda. Daqui a pouco ele começa, mas olha, eu tenho uma coisa para te falar desse pastor aí. Tem uma coisa para te falar dessa liderança aí, rapaz. O negócio aí ferveu. O negócio é ferver, e aí ele vai, fermenta um, fermenta outro. E aí você está participando aqui, aprendendo com Jesus, nós estamos aprendendo com Jesus aqui nessa manhã. Você vai lá logo mostrar uma face irada. O que, irmão? Ó, é assim, ó. O que, irmão? Já fecha logo a cara. Face irada. O que, irmão? Não, vem essa conversa pra cá, não. Opa, pare aí. Você já orou? Vai orar. A língua fingida provoca a face irada. Tem que mostrar já na expressão do rosto. Você não está dando, não vai dar beleza para ele. Não vai concordar com aquela trama maligna. Tem gente, irmão, que nesse fingimento assim até divide igreja. Divide igreja. Às vezes fecha a porta de igreja. Irmão, tem gente que tem uma capacidade maligna tão grande. Um dia passou um rapaz lá na igreja que eu congrego lá, um obreiro, que ele estava me dando tanto trabalho, que eu disse: Jesus, eu já tentei ajudar esse homem de um jeito, que a gente não quer jogar para fora, sabe?
A gente quer tentar recuperar. Aí eu já tentei ajudar de um dia, tentei ajudar de outro, tentei ajudar de outro. Aí um dia eu fui na casa de um pastor, conversando com esse pastor, ele começou a dizer de um obreiro que tinha passado por lá, que quase fechou a igreja dele. Quando ele começou a falar tudo que essa pessoa fazia na igreja, eu fiquei pensando, eu não disse, eu só pensei comigo, rapaz, essa pessoa está lá na igreja. O cara senta aqui e vai falar. Irmão, eu não aguentei, irmão. Eu não aguentei, eu disse, pastor, diga para mim o nome dessa pessoa. Ele disse, é o fulano de tal. Eu digo, como? Para confirmar, como é o nome da esposa? É fulano de tal, eu disse, pastor, estava na igreja. E ele dizia assim para mim, cuidado! Ele quase fechou as portas da minha igreja. Se você tomar cuidado, ele vai fechar a porta. E o pior, irmão, depois eu encontrei outro que falou a mesma coisa. Porque tem gente que é assim, não. Meu pai. Pastor, isso aqui é o ministério dele. Ministério dele tentar fechar a igreja. Ministério da destruição. Eu disse, meu Deus do céu, esse senhor está lá. O que eu faço, Senhor? Ai, não vou falar para vocês. Ele gostava muito, porque esse tipo de gente às vezes gosta muito de participar de tudo, né? Então, aí eu disse assim, rapaz, eu não vou deixar ele fazer mais nada aqui. Ele não vai dar mais uma aula de escola dominical. Ele não vai mais ter saudação. Ele vai ficar sentado até aprender. Aí esse tipo de gente não vai sentar para aprender, não, irmão. Aí o irmão falou que vai embora, é verdade. Não precisou nem eu mandar embora, só foi cortar as oportunidades dele, ó. Foi embora. E o pior de tudo, irmão, ele gostava de manipular jovens na igreja. Esse Senhor Jesus. Então a primeira chave é a chave do vento norte. Segunda chave é a chave da poda constante. Diga comigo, a chave da poda constante. Essas pessoas, elas sempre dão um jeito de tentar entrar no nosso meio. Ficam ali esperando um cargo, querendo entrar na equipe da liderança. E só que no fundo, elas querem causar problema. Então você que é líder, os pastores que lideram, e você que é líder de departamento também, tome muito cuidado com quem você delega a responsabilidade. Quando você for delegar a responsabilidade a um liderado, não espere que ele seja perfeito, porque você não vai encontrar. Ah, pastor, eu estou fazendo sozinho porque eu não encontrei ninguém assim, sabe? Você está querendo alguém perfeito, você não vai encontrar. Agora, só que também tem o seguinte: veja se essa pessoa é leal. E se tiver alguém a um cargo sendo desleal, não tenha medo, corte, tire essa pessoa do cargo. Tem pastor que às vezes tem medo de tirar uma pessoa que está sendo desleal de um cargo de liderança, achando que aquele departamento vai ficar desamparado, achando que aquela congregação vai ficar sem dirigente. A obra não é nossa, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Deus só está esperando você tomar uma decisão de tirar essa pessoa que é impedimento de lá. Não estou dizendo para expulsar da igreja, não. Eu estou dizendo tirar do cargo de liderança. Você tirou o infiel do cargo de liderança, já tem um fiel que Deus preparou para colocar naquele cargo. Entendeu? Então, é a chave da poda constante, você corta. Quando eu comecei a pastorear, nessa época eu falei para vocês que a congregação só tinha 12 crentes.
Hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ela tem aí uma faixa de 70 crentes e ela já se multiplicou também em outras congregações, né? Mas naquela época que eu comecei a pastorear essa igreja, tinha uma moça que era regente de mocidade, e essa moça estava remando contra mim. E aos poucos eu comecei a perceber. Porque quando eu comecei a pastorear, irmão, eu comecei a pastorear uma congregação, um ministério, que não tinha escola bíblica dominical. E eu, nesse ministério que meu pai é pastor, né? E eu cheguei para ele e disse se ele me autorizava a colocar uma escola bíblica dominical na igreja. Para vocês estudarem a palavra e tal, que eu tinha passado 3 anos congregando no Ministério do Belém. Eu aprendi o valor da escola bíblica, então eu disse, eu quero implantar isso aqui, o senhor permite? Eu disse, permito, pode implantar. Quando eu falei para a igreja de implantar, a classe de jovens só tinha 3 jovens, na verdade são 3 irmãs, filha de uma irmã, congregava conosco, 3 jovens. Eu disse, olha, vai ter a classe dos jovens, vai ter a classe dos adultos e tal. Aí um obreiro chegou em mim e disse assim, pastor, o povo aqui não gosta dessas coisas, você não vai dar certo. Eu disse, meu filho, te acaba. E vai fazer a obra no coração do povo para participar da escola bíblica do Espírito Santo. Eu só preciso colocar a escola bíblica. Se tiver, o Espírito Santo se encarrega de trazer. E a gente também tem que fazer o marketing da escola bíblica, né? Esse tipo de trabalho é um trabalho que tem que ter um marketing. Eu mandei fazer uma faixa bem grande e colocar na parede dentro da igreja. Quer crescer com saúde? Venha para a escola bíblica dominical. Todo mundo eu falava isso. E aí comecei a dar oportunidade para os irmãos que estavam vindo para a escola bíblica domingo à noite. Eu sempre chamava um e dizia, hoje à noite na sua oportunidade, pode falar o que Deus colocar no seu coração, mas dê uma palhinha sobre a escola bíblica. Diga o que ela está acrescentando na sua vida. Porque em um dos cursos que eu fiz, eu aprendi que a escola bíblica ela é um departamento dos mais importantes que tem dentro da igreja. Porque a igreja ela precisa trabalhar com formação cristã. A criança precisa aprender a ser crente, o jovem precisa aprender a ser crente, o adolescente, o adulto também. Então, mas essa regente, quando eu coloquei lá, era só 3 jovens, o negócio era rígido. Eu dizia assim, ó, se não vier para a escola bíblica dominical, também não canta no grupo de jovens à noite. Tem que vir para a escola bíblica para cantar no grupo à noite. Mas a regente era a primeira que não vinha. Aí a jovem vinha, cadê a regente? Não vem. Aí passou domingo e tal, e ela já vinha remando contra mim e outras coisas. E toda vez, irmão, que eu fazia reunião de obreiro, que eu ia falar alguma coisa, ela dizia assim, comigo é assim, fazer assim, se o senhor ver que não dá, o senhor pode pegar o carro. Eu devolvo o carro. E eu com medo de tirar ela do grupo e ficar sem regente. Eu dizia, não, irmão, tá bom, continue assim. Oh, como eu estava errando, sabe? Continue assim. Na outra reunião ela dizia a mesma coisa. Aí quando foi um dia eu fiz uma reunião, eu disse assim, irmão, por que é mesmo que a irmã não vem para a escola bíblica dominical? A irmã é regente, tem que dar exemplo já. Ela disse, não, pastor, eu não venho, porque domingo de manhã eu tenho que fritar ovo com meu marido, comer um pão. A irmã não vem porque tem que fritar o ovo. Se o senhor quiser, bem, se o senhor não quiser, pode pegar o carro. Eu disse, me dê. Tomei o carro na mão dela. Irmão, para a glória de Deus, Deus já tinha preparado uma pessoa para substituir ela, e eu não sabia. Quando eu tomei o cargo dela, que ela devolveu o cargo, o Espírito Santo já falou comigo, fulano de tal já está preparado, pode colocar. E o departamento deslanchou. Chegou a quase 30 jovens aqui no departamento, na liderança que veio depois dela. Você entendeu? Então, quem não se submete às regras do ministério, às regras da instituição, não pode ficar em cargo de liderança, e a gente não tem que ter medo de tirar. Eu aprendi isso. Terceira chave, ainda estou dentro do meu tempo,
a terceira chave para a cultura da lealdade, a chave de criar fogo. Diga comigo, a chave de criar fogo. Atos 28:3, a parte dele diz que uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão de Paulo. Lhe acometeu a mão, está falando de Paulo, acometeu a mão de Paulo. Vocês conhecem essa história. Pastor Alexandre, de que fogo o senhor está falando? O fogo do templo. Diga comigo, o fogo do templo. O fogo, irmão, do templo, ele expõe a natureza da cobra. O fogo do templo expõe a natureza de cobra de algumas pessoas. Tempos difíceis expõem o verdadeiro eu das pessoas. O tempo, já viu aquele ditado, dá tempo ao tempo? O tempo vai expor quem realmente é e quem não é. Por isso que nós, como líderes, erramos quando ficamos tentando suavizar o caminho dos ministros. Às vezes, suavizar o caminho no qual os ministros viajam não ajuda a testar os seus corações. Às vezes a gente fica pegando atalhos para não deixar alguns obreiros enfrentarem os sofrimentos do ministério, as agruras do ministério. Não faça isso, não suavize o caminho dos obreiros, porque esse caminho difícil que às vezes Deus permite que eles passem é para mostrar o verdadeiro eu desses obreiros. É para testar os corações. Jesus sofreu no ministério por intermédio de pessoas ao seu redor. E às vezes você, como líder, vai sofrer por causa de alguém. Vai sofrer por alguém que está ali, sabe? E você como líder maior, você como pastor da igreja. Eu agora recentemente, foi em janeiro, coloquei um dirigente na igreja sede. Eu já estava há uns 5 anos orando para Deus indicar, e eu disse, quando Deus me indicar, me falar, eu não vou colocar. E aí eu fico olhando e dizendo assim, que faça um bom trabalho, que prospere, porque eu fico feliz quando eu vejo algum obreiro crescendo, prosperando, e o trabalho que ele está fazendo dando certo. Mas se tiver que sofrer um pouquinho para ganhar experiência, eu também não vou livrar do sofrimento. Eu vou deixar sofrer para ganhar experiência. Pastor, está acontecendo uma coisa assim, eu oriento, mas não vou pegar o problema da mão dele para resolver. Não, dirigente, agora é você. Vou te dar orientação, mas quem vai colocar em prática lá, essa orientação é você. Porque eu não vou suavizar o caminho para ele aprender, para ele criar maturidade e crescer no ministério. Então essa é a chave do criar fogo. É você dar tempo ao tempo e esperar que o tempo, quando o tempo trouxer o permissão de Deus, algumas agruras e sofrimentos para o ministério, aquilo ali vai servir para mostrar o verdadeiro eu daquela pessoa. Então, não suavize o caminho ministerial dos obreiros. Terceiro, ou melhor, quarto, a chave de trabalhar somente com pessoas dispostas. Pessoas relutantes, elas estão presas. Não coloque uma pessoa relutante como líder, porque ela está presa. Ela precisa ser livre. Ela precisa ser curada.
trabalhe somente com pessoas dispostas, enxergue, peçam ao Espírito Santo, me mostra quem realmente está comigo. Porque tem pessoas que às vezes estão ali do nosso lado, mas não está mais com a gente. Sabia disso? E a pessoa que não está mais com a gente, ela vai, como eu já disse, remar contra você, ela vai trair você, ela vai falar mal de você, e não é bom trabalhar com alguém que não está disposto e feliz. Esses dias nós estamos construindo uma igreja sede. A nossa igreja sede está sendo construída agora. E eu coloquei 2 pedreiros para trabalhar lá, na obra. E às vezes quando eu chegava lá para dar os direcionamentos, todo mundo sabe que mesmo a obra tendo um projeto já pronto, tem alguns detalhes que às vezes mudam, né? Durante o percurso, e você fala, vamos mudar essa coisinha aqui. Nada que tenha que desfazer o que já fez. Mas um direcionamentozinho. Toda vez que eu chegava lá para dar alguma opinião, alguma coisa assim, eu via que ele ciscava um pouco. Aí eu disse, eu não vou ficar trabalhando com gente que não está disposta. Chamei ele e disse para ele assim, eu quero fazer uma pergunta. Desde o dia que você começou a trabalhar aqui nessa obra, alguma coisa te deixou insatisfeito? Você está insatisfeito? Porque se você estiver insatisfeito, você precisa me dizer. Ele disse, não, pastor, o senhor me pagou direitinho, me deu a entrada que tinha que dar, pagou a segunda parte, agora está esperando eu terminar para pagar a terceira, todo o material que eu pedi, o senhor mandou entregar no mesmo dia. Então eu não estou insatisfeito. Eu disse, então, meu irmão, que às vezes quando eu vou falar de alguma mudança, que é alguma coisa que eu percebo que você muda a expressão, cisca um pouco, e eu queria saber se você está insatisfeito, porque eu quero trabalhando aqui quem está satisfeito. E é a mesma coisa na igreja, no departamento da igreja. Você viu alguma insatisfação? E outra coisa, irmão, quem é obreiro aqui, quando você tiver insatisfação com a sua liderança, não vai falar para alguém lá de fora, fale para o seu líder da sua insatisfação, que aí ele vai ajudar você a resolver essa insatisfação. Se ele estiver errando em algum ponto, ele vai ser humilde para reconhecer, dizer, não, irmão, você está certo, eu vou corrigir isso aqui. Se ele achar que você não está certo, ele vai mostrar a visão dele para você, como líder. Agora, tem gente que às vezes está insatisfeita e sai falando. Está disposto. Tem gente, irmão, que está fisicamente na igreja, mas a cabeça dele não está mais lá, o coração dele não está mais lá, e a gente fica querendo manter essa pessoa na liderança. Se você é um líder de departamento ou dirigente de congregação, seja leal, coloque o teu coração naquilo que você está fazendo. Coloque o teu coração na igreja que Deus te colocou para dirigir, no departamento que Deus te colocou para liderar. Seja leal. Última chave, a chave de ensinar contra a lealdade. A gente precisa falar desse assunto na igreja. Se você não ensinar contra a lealdade, as pessoas vão continuar ignorantes acerca desse assunto. Precisamos falar sobre o processo da deslealdade e a evolução, a bênção, as promessas para os leais. Irmão, não tem coisa melhor, eu concluo agora, não tem coisa melhor do que um pastor, um líder, trabalhar com pessoas leais. Porque a lealdade, escuta isso aqui, olha para cá, a lealdade tem bons frutos. Todo obreiro leal vai colher bons frutos. É o texto que diz. É o texto que diz: foste fiel no pouco, vou te colocar para administrar o muito. Olha os frutos da lealdade. Crescimento, expansão. É a chave mestra da expansão. Você quer crescer? Quer expandir o seu ministério, o departamento, a congregação? Seja leal à sua liderança. Desde o início do meu ministério, irmãos, quanta proposta eu recebi? Porque eu pastorei a igreja há 11 anos, mas eu fui itinerante 12 anos.
debaixo da bênção dos meus pastores. E quando eu saía pregando por aí, tinha lugar que eu chegava que, pô, tinha um pastor, tinha líder que dizia assim para mim: vem pregar comigo. Eu dou uma casa mobiliada aqui nessa cidade para você morar. Teve um que disse assim para mim: você não quer ficar conhecido, pregar em grandes igrejas? Você tem que ir para um ministério, sabe, muito conhecido. Você não pode ficar no ministério onde você está, porque você não vai ser conhecido e tal. E eu dizia assim: não. Eu só preciso ser fiel à minha liderança. Aleluia a Deus! Glória a Deus! É a chave mestra da expansão. Um dia eu estava pregando no Maranhão, passei numa cidadezinha, e aí eu andando durante o dia, dando uma volta na cidade, um senhor que estava sentado na calçada, me chamou e disse assim para mim: você sabe quem eu sou? Eu disse: não. Ele disse: eu sou um empresário que torna os pregadores e cantores de vários lugares do Brasil famoso aqui em todo o Nordeste. Norte e Nordeste. Eu disse: quando eu faço agenda para eles, eu só faço nas grandes igrejas. Você não quer ficar conhecido no Norte e Nordeste todinho? Se você quiser, é só andar comigo. Bora fazer uma agenda para o mês de setembro. Na mesma hora, o Espírito Santo disse assim para mim: você não precisa dele para nada disso. Você só precisa continuar na minha direção, fazendo a minha vontade. Aleluia. Aí, irmão, eu não vou negar para vocês, não, eu fui desobediente. Na época eu trabalhava com CD, que eu gravo mensagem desde a época da fita cassete. Nessa época eu já tinha avançado, já estava no CD. Aí tinha um CD de mensagem, eu estava hospedado em São Luís, e isso aconteceu em Bacabal, que é 5 horas de São Luís. Aí eu disse: olha, eu vou voltar para São Luís e vou pensar nessa agenda de setembro. Ele disse assim: não, faz o seguinte, enquanto você pensa, vamos fazer 15 dias de agenda, que eu vi você pregando lá em Poção de Pedra e tal, e os pastores estão tudo falando de você aí, que você prega bem. Vamos fazer 15 dias de agenda antes de tu voltar para São Paulo, eu pago até a tua passagem de volta. Eu disse: tá bom, vou fazer, mas sabendo que não era para mim fazer. Aí cheguei em São Luís, mandei fazer 500 CDs, e ele falou para mim: chega lá em São Luís, tu vai na gravadora, tá, e manda fazer 500 CDs, e manda um carro entregar aqui em Bacabal, que quando você chegar aqui eu já distribuí nas igrejas. Aí eu mandei fazer 500 CDs, irmão. O 4 dias o CD chegou, aquelas caixas de CD. Quando eu olhei para as caixas de CD, Jesus disse para mim: doa tudinho. Doa tudinho, mas não vai fazer agenda com ele, porque eu não quero. E o homem era bravo, irmão. Ele era conhecido, quando não era crente, como Lampião do Maranhão. Bravo, porque um dia nós estávamos numa mesa de pastor assim, conversando, né? Ainda lá em Bacabal, nesses dias uns 3, 4 dias que eu passei lá, o pastor chamou a gente para jantar, então quando eu cheguei lá, ele estava lá. Ele era tão bravo que ele tinha as mãos todas entrevadas assim, ó, ele dirigia assim o carro assim. Ó. Aí ele disse assim, na mesa assim, do pastor: pastor, sabe por que eu estou com a mão toda entrevada? Aí o pastor disse: por quê? Ele disse: porque eu já matei muita gente. E Deus se entrevou minha mão, que é para me apertar o gatilho do revólver. Porque se a mão tivesse direito, eu estava matando até hoje. Aí eu disse: meu Deus, o que eu vou dizer para esse homem? Ele vai dizer: eu já fiz as agendas, você vai ter que atender e tal. Aí eu disse assim: eu joguei o joelho, eu até chorei, pedindo perdão a Deus. O Senhor me perdoa. Eu vou doar esse CD tudinho, Senhor. E vou falar para esse homem: mas eu só te peço uma coisa: vai na frente e trabalha no coração dele. Para quando eu disser que não vou, ele dizer amém. Eu também tinha receio dele sair falando mal de mim para os pastores lá, dizendo que eu marquei compromisso, não fui, né? Então, eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele, eu disse: eu não vou voltar para São Paulo. Eu mandei fazer os CDs, mas Jesus disse que é para mim não ir, que é para mim doar os CDs, e eu vou voltar para São Paulo. Daqui 3 dias eu volto para São Paulo.
Ele disse: amém. Eu tenho tanto glória a Deus nesse dia, irmão. E doei aquele CD tudinho. Um cantor amigo meu que estava se preparando para gravar um CD, eu disse para ele: ó, pega aí, vende, doa, faz o que você quiser, está tudo na tua mão aí. Eu não tinha mais tempo de ficar vendendo a gente, ia trazer 500 CD de volta para São Paulo, deixei tudo lá mesmo. Então o segredo do crescimento é esse: é você ser fiel a Deus, a sua liderança, a visão do ministério, é você permanecer. Quando o Senhor voltou, o Senhor da Seara voltou, aqueles servos que eram fiéis plantaram e permaneceram ali, estavam presentes para prestar conta. E em último lugar, a chave mestra da alegria é a fidelidade, é a lealdade. Entra para o gozo do seu Senhor. Só o leal, só o fiel desfruta disso. Amém? Amém. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Fazer uma oração aqui. Oh, eu sinto a presença de Deus nesta oração. Você vai dizer: Senhor, me ajude a ser fiel, a ser fiel a Ti, a ser fiel à minha liderança, a ser fiel à visão do ministério que o Senhor me colocou. Aleluia! Um homem fiel nas mãos de Deus vale mais do que 1000 homens infiéis. Porque o infiel, Deus não pode fazer nada através dele, mas o fiel Deus usa para levantar muros de cidade como o Neemias. O fiel Deus usa para fazer grandes coisas. Deus vai te usar. Aleluia, feche os seus olhos. Oh, glória. Querido Deus, Pai eterno e santo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que tu nos deste nesta manhã. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos fiéis ao Senhor, a Tua palavra, a nossa liderança, ao ministério que o Senhor nos colocou para servir, ó Pai. Oh, em nome de Jesus, Senhor, que não haja nenhum resquício de deslealdade, de infidelidade em nós, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe, continua abençoando esse trabalho, a ministração que virá logo mais após o almoço. Abençoe os pastores que estão na liderança desse trabalho, Senhor. Que o Senhor possa inspirá-los e capacitá-los, meu Pai, cada dia para fazer mais este trabalho, Senhor, porque a tua igreja precisa. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã. Recebe a nossa gratidão. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Agora vamos lá. Tu és